Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado às pessoas que já estão acessando o nosso chat aqui. Boa noite, Luciano, tudo bem? Boa noite, Vilmar, tudo bem? Como vai aí? Beleza. Boa noite, dona Sônia. Boa noite. Como é que vai a senhora, dona Sônia? Está fazendo muito calor aí em Uberaba? Até que eu estou com saudade do calor do Uberaba, viu? Porque aqui já esfriou bastante. Mas com muita alegria, nós estamos aqui hoje a convite de vocês. E para nós é uma honra poder também conversar com os nossos irmãos, não é? E trocarmos as nossas experiências. É muito importante isso hoje, não é? Com certeza. É isso aí, dona. Hoje, pessoal, nós estamos aqui com a dona Sônia, pessoa que nós respeitamos muito, né? Uma pessoa que tem uma contribuição grandiosa para o espiritismo, né? Há muitos anos aí na Lide Espírita, em Uberaba, pessoa que conviveu mesmo com Chico Xavier, né? Então ela tem muitas histórias lindas que vai contar para a gente aí, vai falar da sua vida, da sua família. Então nós temos uma noite hoje, eu acho que uma hora vai ser pequena para a gente falar tudo aquilo que a gente gostaria de saber da dona Sônia. Então, inicialmente, nós gostaríamos de dona Sônia, Pois é. como foi o início da senhora no espiritismo? A senhora vem de família espírita? Como é que é? Conta pra gente. O início de como? Não, a sua história do espiritismo, como começou a sua vida dentro da doutrina espírita? Você veio de família? A minha vida na doutrina, certo. Olha, Vilmar, eu sou de Araxá. Sim. E a minha família é espírita. Eu sou de berço espírita, porque a minha mãe também é espírita, amiga do Chico há mais de 60 anos, que ela já desencarnou também. A minha avó, a mãe da minha mãe, Ana Pinto Valada, ela foi aluna de Eurípides Barçanufo em Sacramento. E já, então, tem esse histórico do espiritismo. E o meu bisavô, que era pai da vovó Ana, materno, fundou o primeiro centro espírita em Ribeirão Preto. Aí a minha avó casou-se, né? Lá com meu avô, que também era de Delfinópolis, ali da terra de Dr. Tomás Novelino e da Corina, da tia Corina, e vieram para Araxá. Ali ele começou, a minha avó, já espírita, começou a frequentar o Centro Espírita Caminheiros do Bem. E eu, então, desde pequenininha, assim como todos os meus irmãos, nós éramos sete, um desencarnou, passamos a frequentar o centro. Desde cedo, nós já estávamos no antigo catecismo, né? Que hoje é a Escola de Evangelização, e começamos a trabalhar ali. Também tinha um médium receitista, e nós entregávamos as receitas, participávamos depois da mocidade espírita, frequentamos ali os estudos da mocidade, e começamos também, na nossa época, a Mocidade Espírita Jesus Cristo, do Centro Espírita Caminheiros do Bem, todos nós ali da mocidade, nós implantamos a campanha do quilo. Então, foi iniciada a campanha do quilo pela Mocidade Espírita. Hoje ela está com a AME, já há muito tempo depois, a AME, né, porque ela agrega todos os centros espíritas de Araxá, trabalham juntos, como aqui em Uberaba, e nós tivemos durante muito tempo. Foi um aprendizado maravilhoso, porque naquela década de 60, porque era mais ou menos 60 a 62, né, na mocidade, era a cidade de Araxá, como todas as cidades do interior de Minas Gerais, são muito católicas, né? Uberaba também, nessa época, também era católica.
E, às vezes, eles, a princípio, ficavam muito, assim, meio impressionados com esta campanha, sabe? E alguns recusavam, mas muito poucos. Dificilmente havia recusas, porque essa questão da caridade, eu acho que ela tem uma ressonância muito grande nos corações, não é? De ver grupos de jovens ali realizando esse trabalho. Então, a partir daí, nós entramos para a parte da área da evangelização da criança. Mais ou menos em 62, eu me formei no magistério, no Colégio São Domingos de Araxá, as Irmãs Dominicanas. Nós começamos a evangelizar, fomos para Belo Horizonte, em Divinópolis, fazer o curso de evangelização que a União Espírita Mineira estava preparando. Na época, a presidente era a dona Neném Luoto e o vice Martim Peralva. Pessoas maravilhosas, né? E eram grandes amigos de Chico Xavier, e eles iniciaram esse trabalho, aliás, foi uma campanha nacional pela evangelização da criança naquela época, e foi, parece que, um chamamento, porque a partir daí que começaram a surgir muitas mais escolas de evangelização, fazendo uma transição da antiga catequese, que era só perguntas e respostas de Livro dos Espíritos, para crianças que às vezes não tinham aquelas aulas adequadas, vamos dizer, pedagogicamente, como tem hoje, que até tinha um livro até mais antigo, hoje eu acho que até poucas pessoas conhecem, que chamava-se Didaquê Espírita. E a gente decorava aquele livro todinho, nós sabíamos todas as respostas com o Livro dos Espíritos. Mas o interessante é que já tinha também muitas obras do Chico, na qual o nosso evangelizador, eles chamavam de catequista, né? Ele passava para nós também, já tinha Alvorada Cristã do Chico, né? Que é um livro maravilhoso, Jesus no Lar, que são os livros fundamentais para qualquer aula de evangelização até hoje, né? Porque naturalmente os livros do Chico não se superam, né? São vindos da espiritualidade superior. E aí, depois que nós chegamos da União Espírita Mineira, teve também um curso em Uberlândia, e teve, na época, na União, nós fomos em Divinópolis. Divinópolis realizava este movimento. Trouxemos para Araxá, no Triângulo Mineiro, e realizamos o primeiro curso de evangelização em 67, 66, 67. Aí, na época, fazíamos parte do CRESU, Conselho Regional, que hoje é a sede de Uberaba, mas Uberaba, naquela época, tinha mais de 33 cidades que faziam parte. Araxá era uma delas, que eram até chamadas da micro-região. Ficava aí Frutal, a micro-região, e Araxá, a micro-região. Então, o CRESU era quase que todo Triângulo fazia parte do CRESU. Depois é que foram surgindo os outros CREs, né, que deu maior dinamização, né, melhorou naturalmente o trabalho, porque vai ficando difícil muitas cidades, só que naquele tempo eram menos, né? Tinham menos espíritas e tinham menos centros espíritas, né? Que hoje tem bem mais. Mas foi assim que começou. E depois disso, em 1967, o doutor Jarbas, que já era o presidente da AME aqui de Uberaba, eu vinha muito a Uberaba, que eu fazendo o curso de História, porque eu já era professora do Estado também, concursada, e vinha fazer o curso de História, chamado Suficiência na época, porque meu pai era inspetor seccional do ensino e não tinha faculdade de filosofia, ele tinha sido promotor advogado, ele deixou para se tornar um educador ligado ao MEC, antes de
isso em 67, não, isso foi antes de 64, quando eu vim a Uberaba. E ele nos convidou para que nós fizéssemos um curso em Uberaba. Não tinha ainda de evangelização, eu era solteira, não tinha conhecido meu marido, que é o Ari, que é aqui de Uberaba, e junto com a Isabel Gervásio de Uberlândia, que também já atuava na evangelização e já tinha um grande movimento ali em Uberlândia, também ali na área, né, nas cidades ali do CRENorte. Nós viemos para Uberaba, no Colégio Triângulo, e foi realizado este encontro. Mais tarde, nós vamos retornar, mas eu retornei casada, porque em 68, eu me casei em 69, não é? Mas, com tudo isso, o que eu gostaria de deixar registrado nessa minha primeira fase são duas coisas importantes. Primeiro, meus pais. Se não fossem meus pais, eu não teria a mínima condição de realizar nada do que nós já conseguimos muito, de forma muito ainda incipiente, porque meu pai era um grande educador, ele nos educou muito com o sentimento de independência, de trabalho e de responsabilidade, e assim, de muita honradez, e sempre nos auxiliando e nos dando uma liberdade na época que não era comum muito para a mulher, porque nós somos 4, nós viajávamos, eu viajava sozinha para o Rio de Janeiro naquela época, minha avó paterna é de lá, e eu viajava para Belo Horizonte, para o Rio, sozinha, isso era muito difícil naquela época. O papai nos ensinava dessa forma. E a mamãe, vocês devem conhecer, dentro da doutrina espírita, não por ser minha mãe, mas é reconhecida como uma grande servidora espírita cristã. Ela é reconhecida em Araxá como uma dama da caridade. Ela começou por várias casas de sopa, começou a fazer o Natal permanente da forma como o Chico começou a fazer aqui, a partir de 1959 em Uberaba, quando ele veio para cá, e realizava esse trabalho de muito amor e de divulgação da doutrina espírita. Dona Sônia, uma linda história, né? Uma linda história que a senhora tem para contar para todo mundo que está muito feliz aqui, parabenizando, né? E aí, eu só gostaria, eu esqueci de comentar no início aqui, nós estamos aqui com a transmissão também da Rádio Portal da Luz, né? Lá de Dourados, que tá transmitindo também esse encontro aqui maravilhoso, a gente fica muito feliz. Nós estamos aqui na transmissão também do canal Sintonia Maior BR, pelo YouTube, pelo Facebook, facebook.com/sintonia.maior. Nós estamos também no canal da AME, retransmitindo no canal da AME, que é facebook.com/Pontal Espírita, e também pelo Agenda Espírita Brasil no Facebook. Então, nós temos um pool aqui de transmissão. Muito obrigado, Ana Sônia. Pessoal, muita gente pediu aqui para que a gente colocasse eles também, que eles eles queriam ouvir a história da senhora. A gente está muito feliz. E aí, Dona Sônia, aí a senhora começou em Uberaba, aí a senhora montou o pé mesmo e ficou em Estaca, Uberaba, né? A partir de... aí, depois dessa fase, em 69, eu me casei. No dia 12 de julho de 69, o Chico Xavier foi meu padrinho, que o Ari me convidou também, porque o meu marido, né, ele já desencarnado, ele é neto do professor Charles, de família espírita, muito espírita aqui de Uberaba, e ele já era amigo do Chico também, o Ari. Então, o Chico esteve no nosso casamento, nessa época, em 69.
E quando vindo para Uberaba, o doutor Jabas nos convidou para que nós assumíssemos o Departamento de Evangelização da Criança. E nós ficamos neste departamento de 69 até 2012, quando, então, nós passamos para a vice-presidência da ANE, a Sônia Benaventana, né, já estava também nos empregando a partir de 2012, e até hoje nós estamos na presidência. E no departamento de evangelização, nós passamos para os nossos outros irmãos, a Renata, Marília, Eliana, uma turma grande também, evangelizadores, tendo à frente a nossa irmã Renata, que tem um trabalho maravilhoso aqui também em Uberaba. Mas a nossa gratidão é muito grande, porque vendo a nossa vida na doutrina espírita, lembrando das nossas, né, caminhadas, nós consideramos o Centro Espírita Caminheiros do Bem de Araxá, onde nós aprendemos, tivemos lições realmente da doutrina, de amor e de caridade, não só na parte doutrinária, mas no exercício do amor e da caridade, que aquela casa sempre teve esse selo também, né? Sempre ligada muito ao Evangelho, sabe? Na história, é muito bonita a história lá também. Dona Sônia, né? Como a senhora tem uma experiência muito grande, tem uma vivência muito grande da doutrina, desde Araxá, né, que você está contando para a gente, o espiritismo naquela época, quando a senhora começou, tinha muito preconceito? Como que era naquela época? Se tinha algum preconceito ou era mais fácil? Tinha demais. Eu, por exemplo, antes, né, bem no começo, porque no Caminheiros também já tem quase 90 anos, nos primórdios, contam, né, havia uma perseguição muito grande. Eles consideravam o espiritismo coisa assim do demônio, né? Tinha muita dificuldade, mas com o tempo, com o exercício da caridade, e eles eram chamados muito para dar passe, os médiuns daquela época, para dar passe, né, nas casas de pessoas que passavam mal. E conta sempre, né, pela história, que chegavam dos médiuns e dava o passe, aquela pessoa ficava boa mesmo, assim, sabe? Com 2 passes, era assim, muito impressionante o trabalho de cura daqueles irmãos que iam com muito amor, porque eles enfrentaram os preconceitos, que seria bom que os jovens de hoje conhecessem como que foi naquele tempo. Isso aqui nós estamos falando de 1920, 1930, né? Já na minha época já estava naturalmente bem melhor, né? Que na década de 50, na década de 60 já estava bem amenizado. Mas mesmo assim, no colégio, nós sofríamos um pouco de preconceito, por termos uma religião diferente. Mas, na realidade, isso serve para nos mostrar que nós somos espíritos todos, que temos que aprender a nos tolerar muito, aceitar muito as condições em que cada um se apresenta, porque a doutrina espírita é realmente uma luz muito grande nas nossas vidas. E nós precisamos aprender a trabalhar para auxiliar-nos uns aos outros, principalmente a nós em primeiro lugar, porque às vezes nós achamos que por ser espírita, significa que nós somos melhores e estamos bons. Não estamos, não, falando para nós especialmente. Uma vez que nós aqui estamos, é porque nós temos muitas contas a ajustar, temos que aprender muito, né? E nós consideramos que tudo que fizermos ainda será pouco.
para nós podermos agradecer a Deus tanta misericórdia que nós recebemos. Agora, lá no sacramento, nós contamos como conhecemos o Chico. É sobre isso que assim, eu gostaria de falar, dona Sônia, essa vivência maravilhosa que você constantemente, diariamente, você tinha com o Chico, né? Como é que a senhora conheceu o Chico, a primeira vez que a senhora viu ele, o que a senhora sentiu? A senhora já falou mais ou menos como é que foi, que era a sua mãe, que tinha amizade com ele. Eu gostaria assim, daquela primeira experiência que a senhora teve com o Chico, o que a senhora sentiu? Nossa, porque nós fomos criadas assim, né? Pela mamãe já ser espírita, minha avó aluna de Eurípides, então nós aprendemos a amar Eurípides e Chico Xavier desde pequena, que a mamãe tinha esse amor enorme. E ela ia muito ao sacramento, porque naquele tempo realizava-se o CONTESP, que era as mocidades, os encontros que era feito com Goiás, com São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais. E a concentração era Sacramento também. Era um polo do espiritismo por causa da tia Corina, ali de Eurípides. Então, antes da Terra aparecer a primeira Cometrim. Era ali que aconteciam os encontros do Triângulo Mineiro importantes, que vinham de outros estados. E o Chico ia muito no Colégio Allan Kardec, porque ele tinha uma ligação muito grande com a tia Corina. Nós falamos tia Corina, mas ela não é minha tia, coisa não, ela é parente da minha avó, mas eu costumei falar tia, porque eu ia muito no lar de Eurípides. Então, o Chico ia muito lá no Colégio Allan Kardec. E eu me lembro a primeira vez que eu o vi foi no Colégio Allan Kardec em Sacramento. Eu tinha mais ou menos de 10 para 12 anos, acho que era 10, 12 anos. Eu estou aqui pensando se é 10 ou 12. Nessa 1955, ele desceu do carro com o Valdo Vieira. O Valdo, na época, porque mesmo antes do Chico mudar, o Chico também vinha muito a Uberaba, que ele mudou mesmo em 59, mas ele trabalhava, né, na Secretaria da Agricultura, ele vinha muito na exposição de Uberaba, porque eles trabalhavam com gado, coisa, tudo, o Chico vinha. Ele veio muitas vezes aqui em Uberaba antes. E aí eu lembro dele com o Valdo Vieira, o Valdo ia fazer uma palestra, o Chico entrou, há uma escadaria, para quem conhece o Colégio Allan Kardec, grande, ali da entrada, muito bonita, no estilo, né, de 1910, 1920 ali, e ele chegou, cumprimentou minha mãe, me cumprimentou, colocou a mão na minha cabeça e sorriu, mas não falou nada. E eu guardei aquele gesto dele, assim, eu me lembro até hoje do olhar, do gesto, do que ele fez, e foi subindo, porque sempre tinha muita gente, mas ele não disse nada. E aquela palestra que eu não entendia tanto como eu deveria, porque a minha avó não tinha essa percepção de entender bem, era uma palestra muito boa, que na época minha mãe comentou, e o Valdo Vieira estava falando, ele era um grande orador, o Valdo. Essa foi meu primeiro contato com o Chico Xavier. Mais tarde, né, depois que eu vim para Uberaba, é que o contato se intensificou, porque nós fomos frequentar a Comunhão Espírita Cristã, e ali nos primeiros tempos, logo depois ali de 69 em diante, entrando na década de 70, em 73, parece, passou para o Grupo Espírita da Prece, ele ficou, a mudança para o Grupo Espírita da Prece, eu estou
assim, na minha memória, a data correta, mas acho que foi 70 e... Alguém aí me corrija, por favor. Se é 73, 75, ele foi para o Grupo Espírita da Prece. Mas logo no começo, na comunhão, quando nós chegamos, já em 69, que eu casei em julho, nós fomos dar aula na comunhão. Colocamos a evangelização e fomos dar aula para o ciclo pré-juventude, que eram os meninos de 13, 14 anos. Apareceram as evangelizadoras, nós começamos a organizar o trabalho da evangelização, e já por aquela época já começava a aparecer muitas pessoas, né, em torno de Chico Xavier. Ele indo para o Grupo Espírita da Prece, nós o acompanhamos, mas eu não frequentava semanalmente, porque eu tive 5 filhos, e eu não podia permanecer até a madrugada. Eu ficava dentro do horário possível. E quando eu tinha a grande amiga Isabel Bueno, que vocês devem conhecer muito bem, porque ela escreveu o livro Crianças e Jovens, era também inspetora seccional, foi assistente do meu pai. Depois que meu pai saiu, ela passou a ocupar esse cargo, professora, e ela ficava até as madrugadas com o Chico. Na semana que eu podia ficar até mais tarde, eu combinava com a Isabel e nós descíamos de táxi, porque eu não guiava, naquela época eu não guiava, e eu não podia, não tinha condição não tinha como descer sozinha, nós, as mulheres, dizendo assim, especialmente, porque lá não tinha, a iluminação era muito ruim, não tinha telefone, que é essa maravilha de tudo hoje, e nem orelhão tinha ainda, para você, tá? Nem orelhão tinha. Você tinha que combinar antes um carro, ou os amigos, ou as pessoas que desciam para Uberaba. A rua nem tinha asfalto, então ficava muito difícil. Aí eu combinava, antigamente combinava mais com a Isabel, que ficava, né, mais fácil de eu descer com ela, e mais alguma outra amiga que tinha condição de descer. E assim nós participávamos, mas qualquer momento, qualquer hora que você permanecesse ali, era uma riqueza de mensagens que o Chico dava. Mais tarde, depois que as minhas crianças ficaram maiores, né, porque eu tive muito espaçado os meus filhos, os 5, aliás, tive 6, que eu tive um aborto, né, eu perdi com 5 meses meu último filho, e depois que foram ficando maiorzinhos, eu tive mais condição de deixá-los, né, às vezes o Ari ficava com eles, e eu tinha, às vezes, uma pessoa ou outra que me ajudava, mas essa nossa trajetória, essa nossa vida, ela continuou até o momento em que, eles já estando maiores, eu passei, então, aí mais aos sábados, que era o dia que eu tinha mais disponível. Uma vez que, nas segundas-feiras, que a dona Dalva me convidava muito para eu fazer evangelho nas segundas-feiras, porque tinha segunda, sexta e sábado, comunhão. O trabalho do Chico inicial era 3 dias, segunda, sexta e sábado. Mas, assim que eu cheguei a Uberaba, o seu Lilito Emanuel Chaves, que também é filho do professor Chaves, né, tio do meu marido, uma pessoa que é dos maiores espíritas de Uberaba, que tem uma trajetória espírita cristã muito bonita, também diretor do Sanatório Espírita, e, na época presidente, né, porque o Centro Espírita, o sanatório é departamento do nosso centro uberabense. Ele me convidou para fazer o evangelho nas segundas-feiras.
E a partir daí, de 69, de 1970 até hoje, nós continuamos com o Evangelho nas segundas-feiras e agora os outros dias, né, de outras atividades. E aos sábados era o dia que nós tínhamos mais condição de ir no Chico, inclusive no Abacateiro, devido ao horário, por ser de dia, né, ficava mais fácil para nós, durante o dia, ali no culto da assistência, nós fomos todos os sábados. Falhávamos só em um dia que realmente não tinha condição. E à noite, quando o Chico ficou doente, ele ficou uns tempos sem ir no Grupo Espírita da Prece, ele passou a fazer na casa dele. Mas muitos iam para a casa dele e lá ficavam também, e ele pedia para fazer também o Evangelho, a prece na casa dele. Depois ele retornou, mas o horário diminuiu bastante, porque naturalmente não tinha condição mais de ficar até o horário que ele ficava. Mas o interessante é que nos primeiros tempos o Chico ficava assim, tipo, ele ia 1h da tarde para o centro, né, para atender aquelas filas, pessoas conversando, pedindo, né, ele ia anotando, pegando todos os pedidos. Nessa época, Marlene Nobre ficava a tarde toda ali junto com ele, ela ficou, enquanto formou em medicina, o Chico a convidou, ela ficava ao lado dele essa tarde, às 7 horas começando o trabalho, ele ia lá para dentro para receber as mensagens. Ficava lá, depois ele saía e havia um rodízio de palestrantes, era um rodízio enorme, porque às vezes ficava até meia-noite, 1h da manhã, 2 horas. Então, as pessoas naturalmente não aguentavam, então faziam rodízio. Umas começavam a ir embora, que não podia ficar, aí depois vinha outra turma. Então, o Chico cansava todas as turmas, e ele saía de lá como se tivesse entrado naquela hora. Alegre, perfeitamente. E o pessoal já estava assim, realmente dormindo quase na mesa. Eu mesma vou confessar para vocês, já dormi, poxa, já cochilei algumas vezes, esperando, porque não tinha horário mesmo, não tinha. Quem quisesse trabalhar com Chico Xavier diuturnamente, né, como tinha uma turma que fazia também, tinha que ter essa disposição, porque ele não parava, e ele continuava, até terminar, e ele atendia todas as pessoas da fila, não podia ser 500, 1.000, 1.500, nenhuma ficava sem passar por ele, quando ele estava mais no começo. Mais tarde é que teve que realmente, né, não ter mais as filas mais longas, diminuía só um evangelho, só 1, 2 no máximo, para diminuir devido ao seu problema de saúde. Mas Dona Sônia, o trabalho de um verdadeiro apóstolo de Jesus, era como se nós estivéssemos vendo ali um apóstolo, porque o Chico foi um apóstolo, né? Isso. Então, ele ali estava nos ensinar o que é o evangelho. Por isso eu penso hoje em dia, é algo que nós precisamos deixar para as gerações, o Chico é o testemunho, porque nós temos muita responsabilidade, não mérito, não vejo mérito nenhum em ter participado com o Chico, não vejo, eu vejo responsabilidade e de dar testemunho, porque os jovens precisam entender que Espiritismo é Jesus, Kardec e Chico Xavier. Se nós não entendemos, se nós não estudarmos Chico Xavier junto com Kardec, nós jamais vamos entender o que é Espiritismo. Mesmo porque nós já temos mensagens, né? Nós temos inúmeras comprovações
de que Chico é Kardec, eu mesma tenho comprovações, como outros. Mas a questão é que Chico Xavier complementa a obra. Ele não complementa só na obra psicográfica. Ele complementa na sua própria vida, na sua postura de verdadeiro apóstolo do Evangelho de Jesus. Porque sem isso, nós não vamos penetrar minimamente na essência da doutrina, do que é necessário para hoje que nós damos conta, que nós temos condição de entender. Então, estes exemplos do Chico representa assim uma luz para todos. Os irmãos podem ver, quando se fala em Chico Xavier, qualquer pessoa de qualquer religião, elas têm o maior respeito. E elas param para ouvir o que ele está falando. É o brasileiro do século, dona Sônia. O que ele está nos ensinando. É o brasileiro do século, né, dona Sônia? Uma pessoa que, como você mesmo disse, é uma pessoa que todo mundo respeita. Falou, todo mundo respeita mesmo. Né? Luciano, você tem... Eu só comentar aqui, dona Sônia, muitas pessoas aqui participando aqui do chat. Só lembrar os irmãos aqui, o pessoal está insistentemente pedindo a respeito de falar da Cometrim. Gente, a gente tem uma pauta. A gente agradece aí, se lembrar a gente. Nós não esquecemos, não. Nós temos uma pauta a seguir aqui, né? Posteriormente, mais para o final, nós vamos falar da Cometrim. Tá certo? Luciano, questiona. Se você tem alguma pergunta aí, fica à vontade. Dona Sônia, como nós sabemos que Uberaba, né, é uma das cidades que tem a maior quantidade de número de centros espíritas aqui na nossa região e em Minas Gerais também, né? Isso, como que você vê isso? Isso foi antes, você acha que foi a ida do Chico para aí, ou como que você vê o espiritismo antes do Chico e depois do Chico aí em Uberaba? Não, o espiritismo antes do Chico, evidentemente que ele vai expandir após Chico, né? Isso é lógico. Nós temos hoje quase 130 centros espíritas. Antes do Chico, acho que não chegava a 10 ou 15. Agora, a história do espiritismo Uberaba é muito bonita. Não sei se vocês... Para poder nós entendermos a vida do Chico. Uhum. Vocês querem ouvir um pouquinho? Pode falar. Pode falar. A gente gosta quer saber, sim. Depois que a senhora falar a respeito dessa história aí, a gente só gostaria, para a senhora emendar depois aí, de contar algumas coisas, algumas convivências que a senhora teve, de histórias convividas com Chico, né, coisas que aconteceu, que marcou na vida da senhora, né, a presença do Chico. Então, a senhora fala da história, conta um pouco dessa história de Uberaba aí, e depois a senhora fala a respeito dessa vivência com o Chico, essas coisas que aconteceram, que marcou na vida da senhora. Olha, a história do espiritismo do Uberaba, ela é, aliás, tudo da espiritualidade, né? A gente pensa que cada cidade tem os seus baluartes, né? Tem aqueles que têm o seu compromisso com Cristo, para espalhar o cristianismo, para espalhar o espiritismo na Terra. E aqui em Uberaba, esse trabalho iniciou também, não vou dizer desde os primórdios, que parece que até 1887 já devia ter aqui algo do espiritismo, mas com mediunidade, mas nós vamos ver que quando o professor Chaves fundou o Centro Espírita Uberabense, no dia 9 de janeiro de 1911, estavam lançadas as bases aqui na cidade de Uberaba, né? Lembrando que Santa Maria, com o senhor Mariano, lá Euripides Barçanufo, né, traz as bases do Espiritismo para o Triângulo Mineiro, lá em Sacramento. E depois nós temos que destacar em Rufinópolis, ali no Capão da Onça, também com o sanatório, né, com o centro ali, que tem uma história de evangelho muito dignificante e que vem nos auxiliar
para nós entendermos o porquê da nossa responsabilidade no Triângulo Mineiro. E Uberaba, assim que o professor Chaves fundou o centro, iniciantes, a dona Maria Modesto Cravo tinha o ponto Bezerra de Menezes, aonde ela já atendia pessoas, né, ela fazia grupos de estudo ali, aonde ela, através da sua mediunidade, que era extraordinária, ela recebia Eurípides Barçanufo, ela recebia o irmão José, que é inclusive mentor do Centro Verabense. Esse irmão José é o irmão José que o Bacelli recebe através da sua psicografia, e foi também da época de Jesus. E nós vemos que Antônio de Pádua é o patrono da ligação de Antônio de Pádua, a ligação dele com o próprio Chico Xavier, que é o patrono do Centro Verabense, que vai iniciar para lançar as bases de um centro espírita na cidade de Uberaba, preparando o terreno, porque Kardec ia voltar. Kardec aqui estaria novamente. Então, era necessário preparar todo o terreno com todos que aqui encarnariam, todos nós, né, necessitados de aprendizado, de reajuste, né, na nossa caminhada, né, de tantos milênios. E aí, o professor Chaves começa nesse trabalho. Quando o Chico chega ao Uberaba, em 1959, evidentemente que nada seria como. Ele dá aquele impulso, ele vai nos ensinar o que é realmente também o espiritismo com o evangelho, não significando que os espíritas predecessores, aqueles que lançaram, né, que tanto lutaram, tanto choraram, tanto sofreram os preconceitos, eles faziam o seu trabalho, cada um dentro das suas possibilidades, né, inclusive de Natal. Dona Modesta passava o Natal com leprosos. Ela ia em busca, ela visitava, ela levava lá a cesta básica que fosse necessário. Em 1933, funda o Sanatório Espírita, pela inspiração de Dona Modesta, através da mediunidade da Dona Modesta, de Eurípides Barçanufo, que está aí, graças a Deus, até hoje, com todas as nossas dificuldades, obstáculos naturais, inerentes, né, à nossa luta, porque quase é uma luta permanente, mas gloriosa, ela é muito importante para nós mantermos a presença da caridade e do Cristo nos nossos corações. Então, o Chico, ele começa a multiplicar todas estas condições para Uberaba, que ainda sempre teve um catolicismo bem arraigado. E o Chico, ele começa a desfazer tudo isso, porque todos o respeitavam, e ele foi, aos poucos, mostrando o que é o espiritismo de verdade, para não só para Uberaba, como para o Brasil e para o mundo. A sua influência é tão extraordinária que os centros espíritas cresciam assim, naturalmente. Eles chegavam perto, conversavam, e nascia aquela casa espírita através de uma sopa, através de uma distribuição de leite, através da distribuição de um pão, né? E o Chico orientou quase todas das casas espíritas, as pessoas que ali o procuravam, ele orientava. Às vezes vinha uma nossa irmã: Chico, eu estou com vontade de fundar um centro ali na região que é hoje ali do bairro perto do quartel, da nossa irmã Horizonta. Ele falou assim: faz lá, Horizonta, porque o Chico tinha todo o jeito mineiro de conversar.
né? Ele tinha assim, uma bonomia, uma educação, uma fineza tão extraordinária, regada a uma bondade imensa, mas também de muito bom humor. Ele tinha muito bom humor, ele fazia às vezes algumas piadas naquele sentido assim, mas sempre para levantar, muito assim, que eu não sei nem como repetir, para dizer a verdade a vocês, não estou, assim, na minha memória de tudo que nós já ouvimos e participamos, que eu posso incorrer, às vezes, em frases que não são extremamente corretas, como ele disse. Mas ele, a dona Horizonte, assim, Horizonte, vai fazer assim, assim. Ele mostrava o local onde é o Centro Espírita André Luiz. Ele falou, vai pôr o nome do Centro Espírita André Luiz. Pois é, mas lá é a entrada do umbral. Lá. É a entrada do umbral. Lá tem aquela região. E aí, realmente, era no começo, as dificuldades eram tão grandes que as crianças iam para a evangelização, às vezes eram armadas de faca. As famílias, com muita, sabe, assim, de violência, desagregação familiar, hoje vocês não têm condição, o que transformou o bairro? Que beleza que está o bairro lá. Com o trabalho, já desencarnou há muito tempo, a sua irmã, Dona Tini, ficou lá há muito tempo também, já desencarnou, mas o trabalho da assistência, da sopa, da fraterna, continua da mesma forma que o Chico orientou. Então, o Chico fazia tudo isso, muitas e muitas coisas que o Chico fez que nós não temos conhecimento, nós nem sabemos, porque ele fazia, era o verdadeiro do evangelho da mão esquerda, não sabe o que deu, a mão direita não sabe o que deu a vossa mão esquerda, porque ele também relatava. Agora, o Eurípides, que naturalmente ele sim conviveu diuturnamente com o Chico, 24 horas por dia, pode realmente contar, às vezes, muitas das coisas que o Chico fazia, mas umas que sempre me emocionou muito, era o Chico pedir nas funerárias, quando chegava ele pedia, ele deixava para o dono da funerária e falava, quando aparecesse pessoas que não tinham condição de pagar o enterro, que eram totalmente, assim, realmente, totalmente desprovida, que o avisasse. Oh, que coisa linda. E avisavam. E ninguém sabia disso. Mas eles avisavam. E ele ficava sabendo, ele ia quietinho, ia lá às vezes sozinho, às vezes o Eurípides levava, às vezes tinha um amigo, levava, ele arrumava um caixão simples para a pessoa ser enterrada, e ele acompanhava aquele caixão sozinho do cemitério, só ele fazendo a prece para aquela criatura que estava desencarnando. E ali ele fazia a prece. Às vezes um outro não podia estar com ele. Mas isso era uma prática que nós ficamos, depois de um certo tempo que ficamos sabendo. E muitas outras coisas, que muitos outros amigos que ele tiveram com o Chico, naturalmente todos têm histórias maravilhosas para contar. Porque o Chico sempre foi uma fonte de sabedoria e de amor, né? Então, tudo que você disse ele falar, tudo que você, qualquer movimento seu do lado de alguém, ou qualquer frase, você tinha que parar para pensar, porque tinha um sentido. Sempre teve sentido. Nada era jogado assim, assim, vamos dizer, ao léu, nenhuma conversa. Era sempre direcionada, às vezes não só aquela pessoa, mas para os que estavam perto, para ouvir naquele momento. Você chegava em casa e ficava pensando, mas por que será que o Chico falou isso? Mais tarde, a pessoa ia pensar, então era por causa disso, disso e disso.
Então, era muito interessante. Tem um fato interessante que aconteceu comigo, que é que a testa, o Chico lia a mente, né? O Chico tinha essa capacidade. Ele é homem de si mesmo, né? Como dizia Fulano Pires. É um homem do futuro, para daqui 500 anos, o total domínio que ele tinha de si, o trânsito que ele tinha entre o mundo espiritual e o mundo carnal, vocês pensam, a nós dominarmos a nós mesmos na vida física é extremamente difícil, nós nos desequilibramos, nós desanimamos, nós largamos o trabalho, perdemos coragem. Então, vocês já imaginaram o domínio do mundo espiritual com o carnal? Porque ele vivia 24 horas nos dois mundos. Ele conversava com os espíritos direto. Ele dava orientação nas tarefas que era para ser feito junto com os espíritos, junto com os livros. Ele conversava e tinha a vida dele de encarnado. E lidava com as obsessões, as mais variadas possíveis, das pessoas ao seu redor. Porque tinha o obsessor junto com a pessoa que ia conversar com ele, falando, né, da sua vida, chorando, e ele via do lado a pessoa que estava falando nele ali, e ele ficava escutando o obsessor, ou aquele que havia prejudicado, ou a vítima, falando para o Chico, não, o que ele está falando é verdade, não é mentira, porque ele fez isso, isso e isso. Ao mesmo tempo, no mesmo diálogo com a pessoa, né, às vezes, na fila. Isso acontecia, às vezes ele contava depois. Mas é para os irmãos verem que ele realmente era um ser tão iluminado, de tantas faces, tanta sabedoria, genialidade, ele é inteligentíssimo, que nós nos sentimos assim muito pequenas para falar dele, sabe? Muito pequenas, mas é uma gratidão imensa, uma gratidão que nós levamos para a eternidade, porque nós tivemos a condição de tê-lo perto de nós, não é? Mesmo estando perto, estando no mesmo país, na mesma década, no mesmo momento, isso é muito importante. Então, certa vez, nós estávamos sentadas ali do lado, ali bem em frente a ele. Eu ficava, às vezes, do lado, quando estava na mesa, eu não terminava, não fazia palestra, não ia ficar até de madrugada, até mais tarde, ficava do lado e para ter a condição de sair no meu horário que eu precisava e para despedir dele. Chegava, tempo que a gente sempre entrava, despedia, dava um beijo na mão dele, todo mundo fazia isso na hora de despedir. E um dia, sentada, olhando, né, ele atendendo todo mundo com um sorriso maravilhoso, tinha uma paciência enorme com as pessoas, ele te dava atenção, parecia que você era única, você era a mais importante. Ele tinha essa capacidade, você se sentia assim, a mais importante perto dele. Ele fazia você sentir isso. E um dia, eu olhando, eu falei, Chico, mas você é muito grande, que coisa extraordinária. Eu pensando, nossa, Chico, mas eu vou falar uma coisa, porque parecia uma mulher aqui perguntando que ela queria saber o que ela tinha sido em outra encarnação. Acho que você vai me dizer. Porque tinha perguntas de todo tipo, né, gente? Tinha os sofredores, tinha as pessoas tinha de tudo. Aí eu falei assim, ixi, pensei comigo assim, só não me conta o que eu fui, não, porque depois vai ser um choque muito grande para mim, vai me perturbar muito na minha vida. Eu gostaria de não saber, viu, Chico, falando comigo. Eu acabei de falar, ele virou o rosto, não estava longe, bem perto. Ele virou o rosto, sorriu para mim e fez assim. Como que diz? Perfeitamente. Não vou falar. Ele me fazia assim, sorrindo, ele virou, quer dizer, era assim,
muito, muito extraordinário tudo que ele fazia. E foram outros atos de amor, de caridade, né, que ele... foram tantos, o que nos chamou a atenção, a vez de respeito, tinha freirinhas que entravam na fila, tinha freiras que o visitavam, elas tinham muito respeito, beijava a mão dele, beijava as freirinhas, que as mais humildes, elas beijavam a mão dele, o Chico beijava a mão de volta, aí elas traziam santinho e colocou, e dava para ele aqueles santinhos de pendurar. Aí ele pegava um daqueles santinhos, tem uns que, não sei se ainda hoje tem, mas com os alfinetinhos, aí ele pregava na lapela do seu paletó e deixava ali na lapela. Ele ficava a noite inteira com aquilo preso na lapela do seu paletó, porque a freirinha deu para ele. E ele ia embora com aquilo. Ele ia embora com o pendurado. Então, ele tinha um gesto de carinho, de respeito ao ser humano, que nós precisamos muito aprender. Eu tento todos os dias ver se eu consigo, porque é um dos espíritos que eu conheci que mais respeito teve ao outro, a liberdade do outro, o modo de pensar do outro. Porque ele nunca fez pregação. Ele nunca tentou trazer pessoas para fazer proselitismo para o espiritismo, nunca. Ele dizia, permaneça onde você se sentir melhor. Ele não falava, não, você tem que vir, para, não, meu filho, você fica aí, seu lugar é na Umbanda, meu filho. Ó, Chico, mas eu estou falando, minha família está dizendo que eu preciso ir para a Kardec. Eu disse, não, meu filho, não, seu lugar é lá onde você está feliz lá? Estou feliz, então seu lugar é lá. Então, são coisas assim, que nós temos que ir aprendendo. Naturalmente ele sabia, porque ele sabia a sua encarnação, a passada, a posterior, sei lá, ele sabia tudo. Para chegar perto do Chico, você tinha que ter um pensamento desse ser, porque ele lia, você sabia. Ele não ia falar, mas ele lia. Então, era assim, muito interessante. De repente, ele soltava umas piadas, assim, no meio, para desanuviar o ambiente, né? Eu tinha o jeito dele também, era um grande contador de histórias, um grande proseador, como se diz mineiramente. Ele sabia dominar, assim, uma prosa, assim, de uma forma extremamente evangélica e feliz para todo mundo, sabe? Dona Sônia, o pessoal já tá pedindo aqui a gente falar, a gente ficaria horas e horas aqui, né, falando do Chico, que é a coisa maravilhosa. Agora você fala. Não, a questão aqui, a senhora conhece a Jo, a Maria Luísa? Não conheço, né, Jo? Nós não conhecemos. Um pouquinho, né? Então, a pergunta que ela está fazendo aqui, dona Sônia. Luciano, faz aí. Você não falou nada mesmo? Aí, dona Sônia, como começou o Cometrim, né? Os fundadores da Cometrim, né? Como foi esse começo da... Aí já é outra história. A Cometrim, naturalmente, a primeira Cometrim foi em 1964 em Ituiutaba, né? Porque nós vamos realizar a 57ª Cometrim, já são 56 anos. Na primeira nós não estivemos presentes, na segunda em Tupaciguara já estivemos. Até foi dessa que eu conheci o Jerônimo. O Jerônimo ainda ele apenas não estava assim andando, mas ele fazia palestra, ele cantava, ele tinha todas as faculdades ali, naturalmente, em perfeitas condições. Ele só já estava começando com a sua enfermidade pelas pernas, né? Que depois foi indo para todo o corpo.
ali que eu conheci o Jerônimo também. Mas na Cometrim, a história também é muito interessante, porque a Cometrim, ela é realmente esse movimento espírita do Triângulo Mineiro, todo realizado por Eurípides Barçanufo. É a responsabilidade, é por isso que ele se tornou patrono, porque o Chico recebe uma mensagem, lido-se sempre, também de Emmanuel, e essa foi de Emmanuel, a 10ª Cometrim Uberaba, a única Cometrim que o Chico esteve presente, foi a 10ª. Mas quando começou a Cometrim, foi um movimento em que alguns jovens desejavam realizar algo nos moldes da Combesp. A Combesp estava, assim, já no seu auge, mas o Triângulo Mineiro, os jovens reuniram, queriam realizar. E começou esse movimento, né, com a reunião que o Manuel Tiburcio deve ter contado muito bem, lá no Hotel Zardo de Uberlândia, e ali estavam os vários irmãos nossos, que nós conhecemos. Mas, a partir daí, surge a Cometrim, a Fraternização de Mocidades. Na 8ª Cometrim, o Chico deu a ideia de colocar mais um M para a Madureza, que na verdade já estavam lá também na Madureza. O objetivo da Cometrim ele é muito mais importante do que possamos imaginar, porque ele traz na sua essência a necessidade de apresentar a doutrina espírita cristã a todos, aos jovens, às gerações, da fraternidade pura dentro do serviço de unificação, com Jesus, Kardec e Chico Xavier, mas dentro dos... Dona Sônia? Dona Sônia? Dona Sônia? Caiu. Não, eu que saiu aí. Sei, desculpa, gente, é porque ela mutou o telefone dela, então eu estou tirando aqui para ver se ela... Dona Sônia, o telefone da senhora está mudo. A senhora está mudo, tem que ativar o áudio. Olha aí, se melhorou. Ok, melhorou, perfeito. É isso aí. Eu bati o dedo sem ver, viu? Mas eu estou te falando que essa tecnologia aqui foi aqui embaixo, meu dedo bateu. Mas como os departamentos que foram criados faz com que nós tenhamos experiência uns com os outros e para eliminar a questão da elitização, para não focarmos numa personalidade. O Espiritismo não se compadece com o personalismo em absoluto, porque o Chico Xavier, que é o Chico, ele dizia que era mesmo que um capim, ele sempre se despersonalizou. Ele não concentrava nele. Agora, imagine, e nós temos que aprender, né, por causa do nosso orgulho, essa vaidade, nós trazemos isso de tantas vidas, e possibilita mais estudo entre nós e atende a especialização de tarefas que está lá no Consolador de Emmanuel. É muito importante essa especialização, porque ela existe, inclusive, no mundo espiritual, nos trabalhos e nos estudos. E na Cometrim, a partir da 2ª Cometrim, nós passamos a trabalhar na área da evangelização da criança, né, que já era o nosso trabalho já iniciado desde Araxá. E aí, passamos até no ano passado, graças a Deus, nesses 55 anos, nós estivemos presentes e são histórias maravilhosas de trabalhos, de visitas, de viagens, com pessoas maravilhosas a quem nós aprendemos muito.
mas eu gostaria de ter um tempinho aqui para prestar uma homenagem, pode? Fica à vontade, fica à vontade. Agora você pode fazer o que você quiser. Porque a Cometrim, por ser o maior movimento de longevidade no movimento espírita brasileiro, realmente merece de todos nós, a partir de agora, os que estão entrando, a maior dedicação e amor, porque nós temos uma responsabilidade de pessoas que trabalharam intensamente, as quais nós precisamos honrar o trabalho de cada um, porque através da equipe é que foi possível a realização da união do Triângulo Mineiro. Por isso que eu disse que a história de Uberaba, a história de Sacramento e outras cidades, o próprio de Araxá e outras, as que nós mais participamos, representa a solidificação do espiritismo no Triângulo Mineiro. E a Cometrim vem solidificar isso, porque as nossas raízes estão com Chico Xavier, e estão com Eurípides. Ele nasceu em Pedro Leopoldo e veio para Uberaba. Vamos compreender isso, não existe acaso, não é? E nós precisamos cerrar fileiras no trabalho de unificação, mas como deve ser feito? Sem cobranças de taxas, realmente, sem nenhum tipo de eventos pagos, ou qualquer coisa que lembre algo que possa fazer com que nós vamos deslustrar na pureza doutrinária que o Chico nos ensinou. Nós entendemos as posições contrárias, nada a ver, mas a posição nossa tem que estar dentro das obras, porque não somos nós que criamos, não somos nós que damos a orientação. Então, aqui a nossa homenagem, está passando o horário, né? A nossa homenagem nós vamos prestar uma homenagem aos desencarnados da Cometrim. Eu fiz uma lista, porque eu participei com todos. Eu já estou também, assim, passando um pouquinho do tempo, né? Mas daqui a pouco você vai nascendo de novo, dona Sônia. Eu trago no meu coração, porque eu sempre fui com muito amor nessa tarefa, como todas as tarefas na Casa Espírita, todas que eu participei e participo, e eu acho que eles merecem um pensamento nosso de agradecimento. Começando com o nosso irmão Jabas Baranda, que é um dos fundadores, né, da AME de Uberaba, que faz esse ano 60 anos, e um dos fundadores também da Cometrim. E nós temos por Uberaba desencarnados, que nós vamos falar nos desencarnados. Antônio Fonseca de Abreu, que era também participante junto com o Dr. Jabas, Olavo Escobar Borges, e Emanuel Martins Chaves, que participou uns tempos também da Cometrim, Araxá, a nossa mãe, Silvia Barsante, Francisca Martins, Dirce Ramos, Enedina Rezende Sena, foram grandes trabalhadoras também da Cometrim, estiveram presentes em muitas, dando muitas aulas, orientando muitas gerações. Em Frutal, nós temos o Mauro Menezes e Paulo Goulart, nossos grandes amigos, né, que deixaram uma história de muita luz, de muita importância na cidade de Frutal. A Isabel Bueno, também de Uberaba, na época já desencarnada. Nós temos a Gemiro de Uberlândia, que é também um dos fundadores da Cometrim, a Gemiro Evangelista Ferreira, Clóvis César e Zenon Vilela. Lembramos muito bem deles. Em Uberaba também, Dr. Pedro Santana. Adélia Daléo Tanus do Prata,
Sr. Elias Queiroz do Prata e Dr. Sócrates Novaes do Prata. Era um encontro de amigos, nós formávamos uma grande família espiritual. Nós nos reuníamos à noite para cantar, a Alba tocava piano na casa lá do Dr. Sócrates, a Ana Augusta vai se lembrar, que é o pai dela, muito bem, e a Alba, ela ia para o piano e ficava até tarde tocando piano. A Alba, que já desencarnou, os irmãos a conheceram em Uberaba, segundo o próprio Chico, porque esse ele falou, inclusive, alto para todos ouvirem, saberem, era a reencarnação de Lícia. E a Giva Teixeira, a Gilma Teixeira de Campina Verde, né? A Giva, grande baluarte da doutrina espírita no Triângulo Mineiro, Urbano Vieira, Ondina Vieira, Áurea Muniz de Oliveira, também João Tiburcio de Tuiutaba, que também ali estiveram dando a sua contribuição. O senhor Bolivar, também, que nós nos lembramos, e me desculpem os nomes que eu deixei de falar, daqueles aos quais nós nos lembramos aqui, mas que deixaram muitas das suas histórias de muita dedicação e de muito amor. Então, nós somos apenas um pouquinho mais, um tijolinho, em que nós estamos aí procurando, cada um de nós, alicerçar esses grupos, como diz Kardec na Gênesis, que um dia, né, formarão amanhã a grande família espírita, né? Esses grupos correspondendo-se entre si, podem formar desde já a grande família que um dia consorciará todas as nações, com o objetivo da doutrina espírita, o evangelho, amor, caridade, coração de cada um. É isso aí, dona Sônia, isso é muito importante, né? A gente quer agradecer muito a senhora pela sua participação, disposição, foi, como fala, foi muito importante contar essa história para a gente, que muita gente não conhece, não sabe, né, como começou a doutrina espírita na região, esse movimento que é a Cometrim, né, o Chico. Então isso é muito importante, esse trabalho. A gente agradece a sua disposição de estar com a gente, agradece todo mundo também que está participando aí com a gente nesse momento, né? E vamos divulgar isso, que outras pessoas falarão também, estarão aqui com a gente, isso é muito importante estar participando, né? Então, que Jesus continue te abençoando sempre, dona Sônia. Eu que agradeço. Com os amigos, né? Essa família que nós formamos também no Triângulo Mineiro, não só nas nossas cidades, com certeza nós ficaremos mais fortalecidos através dessas tarefas, né? Quanto mais trabalho, mais fortalecidos nós ficaremos. A gente tem que agradecer muito, dona Sônia. Foi uma graça conhecer a senhora, que há algum tempo a gente criou uma certa amizade, uma certa intimidade, assim, de conversarmos. Talvez não conversamos muito, mas, assim, eu tenho muito carinho pela senhora. A gente fica muito feliz desses encontros, né, que a gente aproveita para trocar alguma informação, falar alguma coisa, né, e eu gostaria também de agradecer aqui a todo esse pessoal que nos acompanharam aqui no chat, dando a sua contribuição, agradecendo a oportunidade de ouvir a senhora, e dizer, dona Sônia, que a gente vai ter que fazer outro programa, porque eu acho que nós devemos dividir assim, ó. Ô, dona Sônia, nós vamos falar 1 hora só da história de Uberaba, um exemplo, né? Porque vamos falar só do Chico, né? Você falou que era 3 blocos, né? E nós falamos de tudo, graças a Deus nós conseguimos falar de tudo, a senhora conduziu muito bem aí, né? Eu acho que as perguntas, aquilo que o pessoal colocou aqui, a senhora respondeu, mas assim, a gente poderia aprofundar mais, porque realmente seria muito interessante, mas o tempo, né, a senhora sabe, né, dona Sônia, o tempo urge, né, também sacrificar a senhora, né, de ficar muito tempo aí sentada aí na frente do celular. Não, à disposição, viu? Também de casa, confortável.
Graças a Deus. Então, a gente só tem que agradecer e a gente deixar para a senhora as palavras finais da senhora. E nós gostaríamos, dona Sônia, que a senhora fizesse uma prece, assim, em homenagem a esse momento, em homenagem ao movimento espírita nesse momento, em homenagem a todos esses batalhadores aí que conduziram a Cometrinha até agora e também o espiritismo e o nosso movimento espírita no Triângulo. Pois é. Nós gostaríamos, então, vamos encerrar essa pequena conversa, lembrando aqui o que nos diz o nosso Emmanuel, quando ele diz que nós devemos entender a gravidade do minuto, entretanto, elevemos o coração ao sol da confiança em Cristo. Sejamos fiéis trabalhadores de sua causa na terra. Fixai a mente nos ciclos sublimes, onde se localizam as fontes que vos suprem de energia. Irmanados uns aos outros, no mesmo labor santificante, marchemos para a frente, diz-nos Emmanuel, identificados naquele que ainda e sempre repete em nossos ouvidos frágeis. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pai amantíssimo, amado Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, mentores maiores que sabemos estão sempre presentes, auxiliando-nos em todos os momentos da nossa vida. Rogando, Senhor, ao nosso amado Chico Xavier, ao nosso Eurípides, para que nós todos estejamos unidos neste mesmo ideal de amor, de fraternidade legítima, na qual devemos colocar os nossos corações, a fim de que enfrentemos juntos, tolerando-nos uns aos outros, com compaixão, com caridade, a fim de que possamos realmente colocar o Evangelho nos nossos corações, nas nossas mentes, entendendo que nestes momentos difíceis que nós estamos passando, nesta tempestade, a qual todos nós um dia pedimos para permanecer como a grande oportunidade para nossos espíritos ainda tão devedores, que Jesus permanece no leme, levando-nos neste barco, nesta tempestade, mas que sempre estará conosco, através dos nossos próprios corações, da nossa própria capacidade de trabalhar, de colocarmos a coragem na nossa vida, porque aí Ele estará sempre. Todos nós que estamos reencarnados neste país abençoado, coração do mundo e pátria do Evangelho, porque com certeza um dia esta nação estará congregando todas as outras em torno do Evangelho de nosso Mestre. Agradecemos a oportunidade de ainda podermos realizar pequeninas coisas que sejam, mas que representam muito para nós, porque é um passo a mais que nós estamos dando para a libertação dos nossos próprios erros. Agradecemos aos nossos irmãos Vilmar, Luciano, pela oportunidade que nos foi dada, a fim de que nós pudéssemos compartilhar as nossas experiências, que naturalmente muitos outros, muito mais preciosas, poderão oferecer, mas que cada um de nós sabemos é importante
para a obra da unificação do nosso Triângulo Mineiro, da nossa região, de tudo que representa, mas principalmente para dentro de nós mesmos. Que Jesus nos abençoe. E que assim seja. Muito obrigado, dona Sônia. Muito obrigado mesmo. A nossa gratidão pela participação sua aqui. Nós gostaríamos também, mais uma vez, agradecer a todas as pessoas que participaram aqui com a gente. Nós ficamos muito felizes. Lembrando também o nosso Luiz Domingues aqui, da rádio Portal da Luz, né? Muito obrigado, Luiz Domingues, que nos acompanhou aqui, mandando a sua mensagem através do áudio para o mundo inteiro. Então, muito obrigado a todos. E, mais uma vez, dona Sônia, nós agradecemos do fundo do nosso coração a todos os uberabenses aí, né, que tiveram presente aqui. Ô, Nereu, meu amigo, tudo bem? Jô, muito obrigado pela presença aí. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. Então, a gente só tem que agradecer e cada dia mais estarmos presentes nessa caminhada aí, trazendo informações e ajuda, esclarecimentos e consolação para as pessoas nesse momento tão difícil ao qual o nosso país e o mundo passa. E rogamos a Jesus que Ele nos abençoe e nos ilumine para que todos nós possamos dar continuidade nesse trabalho. E que Jesus abençoe, dona Sônia. Eu vou encerrar aqui, mas eu gostaria de a gente só trocar uma palavrinha depois, só espere eu dar uma encerradinha aqui, tá certo? Então, boa noite a todos, que Deus abençoe,